Santa Rita de Cássia é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Nascida no século XIV, teve uma vida muito difícil, mas com muita religiosidade e fé. E até hoje, os seus restos mortais, ou para ser mais exata, o seu corpo em perfeito estado, é um dos maiores mistérios envolvendo a fé. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Bem, desde o início, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e deixarem os comentários de vocês aqui abaixo. Olha quem tá de corzinha rosa! Obrigada, vovô e vovó Pedro e Bernadette, pelo presente! Vamos para o nosso caso de hoje. O nosso caso, na verdade, ele é um caso que envolve religião e envolve mistério, que eu já queria trazer para vocês aqui há um tempo. Sempre na última quinta-feira de todo mês, nós vamos trazer aqui uma história que envolva aí um caso sobrenatural. A história que eu trouxe hoje para vocês também vai tirar uma curiosidade aí de quem vive comigo. As pessoas ao meu redor percebem que eu falo muito Santa Rita de Cássia, por Santa Rita de Cássia. Ai, minha Santa Rita de Cássia. Na verdade, não é só porque eu me chamo Santa Rita de Cássia, mas é porque eu tenho... Você se chama Santa Rita? Nossa, eu me chamo Santa Rita de Cássia. Santa Rita, olha, o meu nome é Rita de Cássia, mas lá pro fim eu conto pra vocês o porquê e tudo mais. Então vamos à história de Santa Rita de Cássia. Rita nasceu no século XIV, província ali de Rocaporena, hoje chamada Cássia, que fica aí na Itália, ou seja, de uma origem italiana, filha de Camata e Antônio, certo? Os pais eram pessoas também muito religiosas, né? Ali aquelas pessoas tementes a Deus, e eram pessoas muito humildes. Então eles viviam muito ali do agro, daquela região da época. E Santa Rita, muitas vezes os pais deixavam ela ali, né, esperando dentro de um cestinho e iam trabalhar, né, em lavouras e tudo mais. Retrata a história que o primeiro grande milagre de Santa Rita de Cássia, os pais saíram para trabalhar, né, e deixaram ela ali num cestinho tomando sol, e que se formou perto ali do cestinho de Santa Rita um grande enxame de abelhas. E, poxa vida, um nenezinho e um enxame de abelhas, o pai avistou de longe e veio desesperado, falou, meu Deus do céu, vão ferroar minha bebezinha. E quando o pai olhou, diz a história que as abelhas estavam depositando mel na boca de Santa Rita. Então, dizem que foi aí o primeiro milagre desta santa, quando criança, que ela não recebeu os ferrões da abelha, né? As abelhas reconheceram ali já a santidade daquele serzinho desde muito cedo. Rita sempre quis seguir a carreira religiosa. Os pais de Santa Rita já tiveram numa idade um pouco mais avançada, então eles temiam muito que ela ficasse sozinha no mundo. Quando ela tinha cerca de 12, 13 anos de idade, ela foi prometida por um homem chamado Paulo, que tinha ali um cargo com um pouquinho de nome, vamos falar assim, dentro do exército. Não dá outra, ela não quer casar, ela fala para os pais, mas como ela era uma filha muito obediente, ela acaba aceitando. Ela aceita aí o destino que os pais deram a ela. Ela já casa um pouco mais velha para a época, tá? Porque nessa época você casava uma menina com 12 anos. Ela foi prometida com 12 e 13 anos de idade, mas na verdade a história relata que ela casou com 17, 18 anos de idade. Só que ela casou com um homem muito violento. O Paulo era muito violento, era muito farrista, era muito autoritário, gostava de badernar. Desse casamento, ela deu fruto aí a 2 meninos gêmeos, o Giacomo Antônio e o Paulo Maria. Com o passar do tempo,
Como Santa Rita tratava o marido com muito amor, ele também gostava dela, ele estava disposto a melhorar como ser humano. E realmente, o esposo dela, né, o Paulo, ele melhora como ser humano, ele fica uma pessoa mais empática, uma pessoa mais caridosa, ele começa a se dedicar mais à casa, mais a ela, mais os filhos. Só que lembram que eu falei pra vocês? Que ele, lá no passado, não era uma pessoa muito amigável? Ele é assassinado por pessoas que tinham aí desavenças com ele, por vingança. Então Santa Rita fica viúva com os 2 menininhos, né, com os 2 gêmeos. Só que essas crianças, mesmo também sendo crianças, muito amorosas e tudo mais, eles prometem vingar a morte do pai. Santa Rita retrata a história que ela sentiu muito ódio na fala dos filhos, então ela começou a temer que os filhos dela, quando ficassem maiores, se tornassem assassinos por vingança, por fazer vingança pelo pai. Então ela roga a Deus que, se for da vontade dele, que tire os filhos dela para que os filhos dela não se tornem assassinos. Vivia-se no século XIV, no auge da peste negra. Era uma época que as pessoas que eram contaminadas, a casa das pessoas, eram marcadas com uma cruz preta, para que ninguém entrasse naquela casa, as pessoas já soubessem que ali tinha uma pessoa com essa doença. E realmente, os 2 filhos de Santa Rita, primeiro, o mais velho contrai a doença, não resiste, e logo em seguida o segundo também contrai a doença, não resiste. Santa Rita, durante esse tempo da doença, ela não tinha medo. Ela ajudou os doentes, ela chegou perto das pessoas que tinham a peste e ela não contraía. Ela não teve medo de ajudar o próximo sem menor preocupação que ela contraísse alguma coisa. Já sem o marido, sem os filhos, os pais também já haviam falecido. Os pais dela, né, a tiveram já com uma idade muito avançada. Santa Rita, ela quis, então, realizar o grande sonho dela, que era ir para um convento. Começaram os problemas. Ela bateu na porta de um convento agostiniano. Pessoal, vocês vão me entender, tá? Por mais que Santa Rita fosse uma pessoa, misericordiosa, ela já tinha uma idade um pouco passada, não que ela fosse velha, de forma nenhuma, mas ela já tinha uma idade um pouco, não a tradicional de uma moça, escutem bem, moça, entrar no convento, e aí começou a pegar dela já ter sido casada, ser uma senhora viúva, e uma senhora que já tinha tido 2 filhos. Então, o que a igreja entende? Que ela não era mais virgem, que ela não era mais tão novinha, então que ela não podia entrar no governo, né, no convento. Então, as madres do convento barram ela na hora. Não, de forma alguma. Você não preenche mais esses requisitos para ser uma irmã agostiniana. Jamais, não. Santa Rita, nesta tarde que ela foi até o convento, ela vira as costas e ela sente algo muito forte que fala para ela: não desista, Deus dará um jeito da sua missão ser cumprida. Ela adormece e ela começa a ter um sonho com os seus 3 patronos: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Segundo o que é tratado na história, esses 3 santos, ali no sonho, vamos dizer que era sonho, só convidam Santa Rita a ir com eles. E ela segue. E o mágico acontece. Gente, pode ficar um pouquinho confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês. No dia seguinte, as freiras chegam ao convento. E quem está dentro do convento, né,
As freiras normalmente elas saem, né, para os seus aposentos, e o convento, o lugar ali da oração, tudo, ele é fechado durante a noite. Quando as freiras adentram, ali o local de oração, quem está lá dentro? Santa Rita. E as freiras ficam, como essa moça entrou aqui? Como essa senhora entrou aqui? Peraí. A madre superiora, né, fala, eu mesma fechei. Não tinha como essa moça entrar aqui. Perguntam, como a senhora conseguiu entrar aqui? Aí ela explica que ela teve um sonho, que ela também não entende como ela foi levada até lá, mas nesse sonho estavam Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau. Então ela acredita que esses 3 patronos, que esses 3 santos, que a conduziram para dentro do convento. As freiras não foram contra o milagre. Só que dentro do convento se havia um preconceito contra Santa Rita justamente pela história dela. Ela não era mais uma mocinha. Enfim, Santa Rita tudo bem. Ela foi aceita ali para aquela ordem religiosa. Só que a madre superiora colocou um castigo para ela. De toda manhã, ela regar um tronco seco de uma antiga videira. E um tronco de uma roseira. O tronco de uma videira ou figueira. E o tronco de uma roseira. Todo dia de manhã ela tinha que ir lá regar aquele tronco morto. E Santa Rita não brigou. Ela disse, tudo bem, eu vou regar sempre esses troncos. O tempo foi se passando. Falo Santa Rita. Me perdoem, que é muito comum pra mim já falar Santa Rita. Mas se eu falo Santa Rita ou Rita, a Rita não é Rita eu. É a Rita Santa Rita. Confuso. É que é muita Rita. O meu marido tá falando que é muito confuso. Porque eu sou Rita, a mãe dele é Rita, e eu estou falando de Santa Rita. Acho que ele nunca ouviu tanta Rita na vida dele. Mas enfim. Eu quero dormir. Vai se passando aí as missões de Santa Rita, sempre muito caridosa, muito correta, seguindo muito a rotina do convento. As freiras tinham uma certa estranheza, um certo preconceito contra ela, mas ela era muito resiliente e sempre seguia, calma filha, e sempre seguia o caminho da fé. Só que Santa Rita, em uma das suas orações, durante a Semana Santa, ela, em um momento de oração muito profundo, ela se enclausura, né? É muito normal os religiosos fazerem isso, alguns durante a Quaresma e outros durante a Semana Santa, né? Que é a morte e ressurreição de Cristo aí, para quem não sabe. Nisso, ela já, né, também ali na sua clausura, por conta ali dos dias que vinham sendo pregados pela Igreja Católica e tudo mais, no momento de oração profunda, ela pede a Cristo para sentir um pouco da dor, se ela for digna, sentir um pouco da dor que ele sentiu quando ele foi coroado com a coroa de espinhos, quando ele recebeu ali o estigma da coroa de espinhos. Nisto, ela é atendida do crucifixo. Se vai um raio de luz, guiado por um anjo, e um espinho atinge a testa dela. Por isso que Santa Rita tem um espinho na testa. Nessa hora ela desmaia, as freiras a acolhem e tal. Durante toda a vida dela, ela começa a cuidar desse ferimento na testa. Só que esse ferimento, ele não cicatrizava. Muitas das vezes ele exalava mau cheiro, o que fez as pessoas ali do convento, as freiras ali do convento, se afastarem ainda mais dela. Então ela ficava cada vez mais enclausurada, mais reclusa, só nas orações dela, sempre jejuando. E por conta disso, ela foi ficando cada vez mais debilitada. Já com uma certa idade, a história relata que ela já estava ali mais ou menos na casa dos 60, 70 anos, ia se ter a abertura da Porta Santa, um grande evento, tudo mais,
E ela queria muito ir. Só que, gente, quem iria querer ficar perto de uma pessoa que tem uma ferida na testa e essa ferida tem mau cheiro, exala um mau cheiro? Ninguém. Aí Santa Rita novamente, em momento de oração, pede a Cristo, se ela for digna, que ela possa ir. Neste momento, a ferida dela desaparece. Mas, gente, desaparece de uma forma que, como a testa, né, ficou realmente muito marcada e tal, que não dá nem pra reconhecer que era ela. Ela vai a este evento, ela beija a Porta Santa, volta pro convento. Assim que ela volta, a ferida abre novamente. Abre novamente, ela começa ali com todo aquele sofrimento. E os anos vão se passando, ela vai ficando cada vez mais debilitada, até que em uma tarde de extremo inverno, ela já tá muito, muito malzinha. Então, uma das irmãs agostinianas, pergunta para ela se ela tá bem, tudo, e se ela quer alguma coisa. Aí ela olha assim pra irmã, ela fala: eu quero que você faça o seguinte, lembre-se, extremo inverno europeu, tá? Não é o ventinho que bate aqui em São Paulo, apesar que a gente fica gripado, né? Mas é um inverno, bem inverno. Ela fala pra essa irmã: sim, eu quero. Dos 2 troncos que eu... Perdão, gente, era o tronco de uma figueira, tá? De uma figueira e um tronco de rosa. Eu falei, acho que videira no início. Mas, enfim. São detalhes que trocam muito de história para história, mas é bem interessante. Ela fala para essa irmã: os 2 troncos que eu sempre rego, eu quero que você me faça um favor. Um deles, você vai pegar um figo que está bem maduro, e o outro você vai trazer uma rosa que está aberta. Aí outra irmã olha para ela e fala: mas irmã Rita, é extremo inverno. Não vai ter. Não tem roseira, não temos frutas, tá muito frio. Aí ela já pensou que Santa Rita estava ali, né? Já não muito bem da consciência, né? Não tava... Aí Santa Rita olha para ela e fala: quando você tem fé, tudo pode acontecer. Aí a irmã falou: poxa vida, né? Não custa ir. A irmã foi lá. A irmã falou que bateu o olho. Estava o figo no lugar que ela falou e a rosa aberta no lugar que ela falou. Aí a irmã pega, colhe, leva para ela, ela agradece e à tarde, né, muito fria, durante a madrugada Santa Rita falece. Só dando aí um adentro, gente, que ela regava esses troncos, só que nenhum dia ela parou de regar. Quando ela estava prestes a falecer, a roseira se abriu e a figueira começou a dar fruto. E há relatos que se ficou durante muito tempo, né? Essas 2 árvores pós-morte de Santa Rita. O pessoal, sabendo ali da bondade de Santa Rita, mesmo ela tendo ficado enclausurada depois da ferida, do espinho que ela pediu para receber da coroa de Jesus, sabiam da fama dela ser uma pessoa muito caridosa. Começou a se rodar ali pela região que Santa Rita estava fazendo pequenos milagres. E o que acontece? Santa Rita, na época, ela foi colocada dentro de uma redoma, o corpo, e as pessoas iam lá pedir milagres. E esses milagres aconteciam. Aconteciam. O mais famoso deles é que uma mãe levou um filho já morto nos braços, e essa mãe, ela se ajoelha ali em frente à redoma de Santa Rita de Cássia, pedindo pela vida do filho. Dizem que ela fala: você, por amor aos seus filhos, pediu para que Jesus os levasse, para que eles não se transformassem em assassinos. Então, eu rogo a você que traga a vida do meu filho de volta.
Dizem que o menino ficou bom. Que o menino já abriu os olhos e viveu depois uma vida normal. Esses mistérios, esses milagres começaram a ser reconhecidos pelo Vaticano. Houve aí a canonização e a beatificação primeiro, depois a canonização de Santa Rita de Cássia. O maior mistério que se envolve hoje com Santa Rita no Vaticano, e o corpo dela não se decompôs. Claro que a água do corpo foi embora, mas ela não se decompôs, ficou a pele, sem ter sido atacada por nenhum bicho, do mesmo jeito, exposto ali para as pessoas que vão visitar a Basílica ali de Santa Rita, a igreja de Santa Rita que fica ali, né, perto, se eu não me engano, perto da Basílica de São Pedro. Então, é um aí dos milagres também que o corpo dela não se decompôs, e é muito comum se ver o estigma, né, a ferida ainda na testa de Santa Rita de Cássia. Então, gente, é uma história formidável, formidável. Tem aí um cunho católico e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma história que envolve muito mistério e muito sobrenatural. Por quê? A vida, desde criança, esses pequenos milagres desde criança, depois a própria abertura da ferida na testa. E, para mim, o mais surpreendente para nós, como humanos, o corpo não ter se decomposto. O corpo está até hoje na Itália, ali no Vaticano. Ainda não fui, mas morro de vontade de ir. Eu vou pedir para a edição colocar aqui uma foto de como está o corpo de Santa Rita de Cássia. Pode sim. Não sei se pode, mas vocês pesquisem. O YouTube não deixa. Vocês pesquisem. Vocês pesquisem como está. É verdade, o YouTube não gosta. Corpo de Santa Rita. Também, agora dando mais aí uns spoilers, o corpo de Santo Expedito. Corrigindo, São Benedito. Nós temos aqui no Brasil, o corpo de Santa Cecília, se eu não me engano também. Só que aí, o corpo de Santa Cecília, ele foi recomposto ainda com algumas coisas de silicone. Mas o de Santa Rita, São Benedito, na Itália, eles continuam intactos e é muito maravilhoso de se ver. E se vocês forem até lá, aproveitem também para fazer aí um passeio na Igreja dos Capuchinhos, que ela é composta, ou dos Caputinos. Cappuccino para mim é nome de bebida, né? Mas onde é que fica? Mas onde é que fica? A igreja é toda composta de ossos humanos, mais especificadamente, né, de crânios humanos ali. E então, é formidável. Também não vai ter imagem. Formidável. Não dá para ter essas imagens, segundo o nosso editor aqui, não dá para ter. Mas vocês procurem na internet, é uma história muito interessante. Para mim, a história de Santa Rita, primeiro é uma história de uma pessoa muito caridosa, muito boa, e que quis trazer aí para o mundo um pouco mais de amor e um pouco mais de bondade. Ao mesmo tempo, é uma história de perseverança, porque ela poderia muito bem ter desistido, já que ela já tinha se casado, tido filhos, ter se casado com outra pessoa, ela ainda era uma mulher nova, né? Ela poderia muito bem, como qualquer humano, ter sentido a morte do marido dela e ter deixado os filhos vingarem a morte do marido dela. Então é toda uma história que envolve muita fé e muito amor. Isso para mim é sem palavras, sem palavras. E a minha história pessoal com Santa Rita de Cássia, o meu pai, ele trabalhou muitos anos na igreja de Santa Rita, a paróquia de Santa Rita oficial aqui do Brasil. Cada igreja tem uma sede oficial aqui no Brasil, né? E a paróquia Santa Rita de Cássia fica no Pari, na rua Santa Rita. E meu pai trabalhou muitos anos lá. Na verdade, eu vim morar nessa igreja em 1996. O meu pai já trabalhava lá antes de eu nascer. E eu, segundo meu pai, também fui um milagre de Santa Rita de Cássia. Por isso o nome Rita de Cássia, né? E nós temos outras igrejas de Santa Rita aí espalhadas. Nós temos
uma perto da Vila Mariana, entre a Vila Mariana e a Ana Rosa, que também é uma igreja menorzinha, mas que se vale muito conhecer. Nós temos uma aqui na Zona Leste, na Vila Matilde, que na verdade ela é mais uma capelinha, mas é uma capelinha também pelas fotos muito charmosa, que também gostaria muito de conhecer. Esta eu não conheço, da Vila Matilde, não é longe da minha casa. E tem a do Pari, que teve algumas modificações ali, né, da igreja, mas é uma igreja muito linda e com muita história, que também, eu morando lá dentro, presenciei muita história sobrenatural. Infelizmente não sobre Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia só me trouxe milagre e muito amor, mas dentro da igreja aí eu vi muito caso sobrenatural. E foi o que me atiçou aí hoje, né, a gostar tanto de mistérios, já que eu tenho um lado criminal também muito forte da profissão, e gosto muito também de mistérios e de histórias sobrenaturais por tudo o que eu vi. É muito interessante porque até a santa da minha maior devoção é uma santa que a história dela é cheia de mistérios. O próprio corpo dela não se decompôs, né? Eu acredito que não seja por acaso. Eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho essa imagem aqui de Santa Rita. Ela tá muito velhinha. Não foram maus tratos. É porque o materialzinho dela era um materialzinho também mais sensível. Se vocês quiserem ver, vejam aqui a do fundo da imagem. Aqui tá perfeito. Eu tenho um quadro também. Esse quadro ele tem minha idade. O quadro tem 39 anos. Mas eu não vou pegar o quadro, nem vou fazer meu marido pegar o quadro aqui, que não, ele vai me pedir o divórcio. Mas essa imagenzinha minha aqui, ela tem... Eu ganhei com 4 anos, essa pequenininha. Deixa eu fazer uma conta. Ela tem 35 anos. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela já tá toda machucadinha. Ó. Sim? Eu não tô tendo noção de foco aqui. Acho que sim. Ela tem 35 anos. Foi meu pai que me deu, né? O meu pai já restaurou ela algumas vezes, mas é um materialzinho dela que é um materialzinho que com o tempo sofre muito, né? E o meu pai, antes da gente ir definitivamente morar, né, na Santa Rita se comemora todo dia 22 de maio. Foi o dia que Santa Rita faleceu, 22 de maio. E todo dia 22 comemora-se, mas o dia 22 de maio nas igrejas é um evento, é o dia da padroeira. Me lembro que meu pai, antes de nós morarmos lá, ele saía de casa no dia 20, 19 e 20, só voltava no dia 22, porque ele dormia no trabalho e ficava lá. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Aí, disse meu pai que eu muito pequenininha, ele me deu essa imagenzinha aqui e falava, quando o pai sair, você fica com a imagem para lembrar do pai. Dá até vergonha de contar, gente, mas durante muitos anos eu dormi com essa imagem. E eu não dormia. Eu ia, cadê minha imagem? E pra achar essa imagem? Vocês verem só, bem uma coisa, um elo entre mim e o meu pai, assim. Mas, enfim. Este é o primeiro quadro aí, né, desses casos misteriosos e, por que não, sobrenaturais. Porque envolve o sobrenatural que eu queria trazer para vocês. Comecei com a história de Santa Rita. Pretendo trazer para vocês o padroeiro da internet também, que é mais contemporâneo nosso, não sei se vocês conhecem. É um quadro que eu quero trazer para vocês aí toda a última quinta-feira do mês. Douglas, você vai ser bem inédito o caso de dezembro ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas esse caso não é de dezembro não, isso é agora na última quinta-feira, que eu não sei o dia que vai ser quinta-feira. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho particular e eu sou devota de Santa Rita. Ontem, eu tô gravando no dia 23, ontem foi dia 22, olha só. Eu sou devota. Espero que vocês, independente da religião de vocês, eu também não sou mais católica, né? Mas eu acredito em Deus, acredito nos santos, acredito na espiritualidade e, acima de tudo, acredito no bem. Acredito no bem e acredito que as pessoas precisam ser empáticas e sempre darem o seu melhor para os outros. Mas espero que vocês tenham gostado, se divertido como eu me diverti montando esse vídeo, apreciando aí a companhia de quem ficou comigo até agora. Galera, todo dia tá saindo shorts, certo? Quinta-feira sai um vídeo mais longo, ou de um caso criminal, ou de alguma história sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de curtir,
compartilhar. O que mais, meu pai? Santa Rita me ajuda a lembrar. Curtir, compartilhar. Para outras redes sociais. As minhas outras redes sociais é Rita Raul Seixiste, gente. Não é o capeta para escrever. Ô, Santa Rita, não posso falar isso, perdão. É difícil sim. Não, é difícil sim. Eu tenho o meu editor pessoal chamado Douglas Okazaki, marido fofinho, que ele põe aqui pra vocês no Instagram. E o TikTok. Gente, eu sou velha, eu não sei mexer nessas coisas. É tudo o Douglas que faz. Minha Santa Rita de Cássia, meu nariz. Desculpa, gente. Não é mal educado, não. É porque São Paulo não é não. Gente, eu não sou uma pessoa mal educada. Quem me conhece sabe. E quem tem alergia sabe que horror é coçar o nariz. Vocês sabem disso. Mas enfim, galera. O TikTok é Rita Crimes e Mistérios. Gente, vai lá me seguir que eu tenho muito pouquinho de seguidor. Seguidor, boa. Seguidor com TikTok, boa. Seguidor no TikTok, tá bom? E eu vou ficando por aqui. A rainha do canal hoje tá em algum lugar, ela apareceu no início. Ela tá toda porque ganhou uma coleira do vovô, então tá se achando a Marilyn Monroe do século XXI. Vou ficando por aqui. Um beijo grande pra vocês e até a próxima.